Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Cultura Artística em Casa, a programação online da cultura artística. Eu tive um pequeno probleminha técnico aqui para iniciar a nossa transmissão, mas agora acho que está tudo ok. Aqui no Cultura Artística em Casa, em todos os nossos encontros, você vai acompanhar um conteúdo musical de altíssima qualidade, com palestras, com recitais ao vivo dos bolsistas da cultura artística e também comentários sobre as retransmissões de concerto das temporadas anteriores, além de sugestões de escuta e de também sugestões de lançamentos do mercado da música clássica. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui no canal da Cultura Artística no YouTube. E hoje, para fecharmos a programação deste mês de julho, é dia de sugestão de escuta com o lançamento da Sony Classical, a gravação da Sinfonia número 5 de Beethoven por Theodor Courentzis e pelo grupo Música Eterna. Este disco foi lançado no último dia 3 de abril e a versão digital dessa gravação está disponível em diversas plataformas de serviço de música, como Spotify, Apple Music, entre outros. Esse lançamento consiste em um dos mais interessantes e importantes desse nosso último semestre pandêmico, não só por se dedicar a Beethoven, compositor cujos 250 anos a gente comemora neste ano de 2020, mas também pela qualidade da interpretação dessa obra icônica. Então, nos próximos 30 minutos, eu comentarei sobre a Sinfonia número 5 de Beethoven e sobre a interpretação de Theodor Courentzis à frente do Música Eterna, conversando com você sobre detalhes que podem ser do seu interesse. E você já sabe, ao final, como de costume, nós temos o espaço para suas dúvidas e comentários. Então, se você já tem alguma pergunta, alguma questão, utilize o chat ao vivo, que vai ficar disponível para todos vocês ao longo da nossa transmissão. Além disso, eu gostaria de lembrar a todos para se inscrever no canal da Cultura Artística no YouTube. Também, além de fazer a inscrição, clicar naquele sinal de sininho para receber todas as atualizações de programação da cultura artística. E se vocês não sabem, a cultura artística também está em outras redes sociais, no Facebook e no Instagram. Então, no Facebook é muito simples, é só procurar pela Cultura Artística, facebook.com/cultura artística, e no Instagram, siga o @cultura artística. A Sinfonia número 5 em Dó menor de Beethoven, o seu opus 67, é uma das obras mais conhecidas não só do compositor, mas também do repertório da música clássica. Ela foi escrita entre os anos de 1804 e 1808, foi dedicada ao príncipe von Lobkowitz e ao conde de Razumovsky, que eram mecenas do compositor. E ela foi estreada na cidade de Viena no dia 22 de dezembro de 1808, com o próprio Beethoven como regente. A Sinfonia número 5 de Beethoven integra o que nós chamamos de segunda fase composicional ou fase heróica da obra de Beethoven, que se inicia por volta do ano de 1802, em um período bastante sensível e bastante difícil do compositor. Ele descobriu naquele momento que ele tinha a surdez irreversível e também que essa surdez se agravava bastante e de uma forma bastante rápida também. Então pensem só, Beethoven, para nós nos lembrarmos, nascido em Bonn, na Alemanha, em 1770, que vai a Viena por volta dos seus 20, 21 anos para seguir e construir uma carreira como pianista virtuoso, se torna conhecido como um grande pianista na cidade de Viena e também como um grande improvisador. Ele se vê frente a um agravamento de saúde tal que ele resolve abandonar o seu projeto inicial e seguir a sua carreira como compositor. Isso acontece justamente nesse período entre 1801 e 1802,
que marca o início da sua segunda fase composicional, uma fase que dura cerca de 12 anos, e é neste período em que Beethoven escreve suas obras mais conhecidas, né, grande parte das suas obras mais célebres, dentre elas a Quinta Sinfonia. Então, a Sinfonia número 5, ela possui 4 movimentos, seguindo o modelo da Sinfonia Clássica, pelo menos na sua grande estrutura. Um primeiro movimento, que é o movimento mais famoso da Sinfonia, rápido, marcante, em andamento alegre com brio. Segue-se um segundo movimento mais tranquilo, de andamento mais lento, o andante con moto. O terceiro movimento, que nos padrões da Sinfonia Clássica costuma ser um minueto, é trocado por um scherzo. Então, Beethoven faz essa mudança e, para quem não sabe, o scherzo, grosso modo, é um minueto rápido. E Beethoven também utiliza o scherzo em algumas das suas sonatas para piano e, no contexto da sinfonia, a partir da Sinfonia número 2, ele faz essa mudança, né, do minueto para o scherzo. E para concluir a obra, nós temos o quarto movimento, um finale allegro, que consiste em um elemento bastante importante quando nós observamos a estrutura global da Sinfonia número 5. Ela é uma sinfonia, como eu já disse, em tonalidade menor, e era comum que as sinfonias em tonalidade menor fossem concluídas na sua tonalidade de partida, ou seja, no caso da Quinta Sinfonia, iniciada em Dó menor, teria que ser concluída em Dó menor. Mas este não é o caso da Quinta Sinfonia. Nós ouvimos um quarto movimento, um final bastante festivo em tonalidade maior, mais precisamente em Dó maior. E Beethoven resolve fazer desta forma porque, segundo o próprio compositor, depois da dor e da lamentação segue-se a alegria, assim como os raios de sol surgem após uma chuva. Então, a partir das próprias ideias de Beethoven, nós temos uma sinfonia que se inicia na dor e é concluída com um momento festivo de louvação à alegria, e que a gente pode até inferir que é o reflexo do próprio momento, né, de crise do compositor, em que ele se vê num estado de saúde bastante complexo para sua atividade, e de repente ele começa a seguir um novo caminho, e um caminho pelo qual ele se torna um dos grandes compositores da história da música ocidental. Outro aspecto bastante importante da Sinfonia número 5 de Beethoven é a instrumentação desta obra. Nós temos as cordas, né, violinos 1 e 2, violas, violoncelos, contrabaixos, madeiras a 2, 2 flautas, 2 clarinetes, 2 oboés, 2 fagotes, mais 2 trompetes, 2 trompas e tímpanos, mas no quarto movimento da sinfonia também são incluídos uma flauta piccolo, um contrafagote e 3 trombones. Esses instrumentos não eram habituais nem para o contexto das sinfonias de Beethoven, até aquele momento, e nem para o contexto da sinfonia como gênero musical. Currentes e sua orquestra, a Música Eterna, eles já tinham feito a performance da integral das sinfonias de Beethoven no Festival de Salzburgo de 2018, e essas performances foram recebidas com ótimas críticas. E o Currentes decide debutar em suas gravações da obra de Beethoven justamente com a Sinfonia número 5, que é talvez a obra mais conhecida do repertório da música clássica. Então vejam só o desafio que Currentes se propõe a cumprir: registrar a Sinfonia número 5 de Beethoven, que tem um enorme lastro histórico, tanto no que se refere às discussões e pesquisas a respeito da obra, quanto também no âmbito das interpretações e gravações de referência, que são várias ao longo do século XX. Também é um desafio que é longe de ser menos importante que esses anteriores, que é lidar com a expectativa do ouvinte. O ouvinte, na condição também de compositor, porque ao ouvirmos uma obra, nós a recompomos no nosso momento de escuta. Ele, ao lidar com uma obra tão famosa, ele terá uma escuta que já está, de certa maneira, cristalizada
e, de certa maneira, também estereotipada frente à Quinta Sinfonia. Então, vamos pensar logo na abertura da obra, no chamado Motivo do Destino, aquela conhecidíssima série das 4 notas que abrem o primeiro movimento da Sinfonia número 5. Como você imagina a execução dessas 4 notas? Talvez com ralentando, ou seja, uma diminuição pequenininha da velocidade nas primeiras 3 notas, e aí chegando à nota mais longa? Ou com as 3 primeiras notas bastante a tempo e uma chegada na nota mais longa, com uma grande fermata, com uma grande parada? Então vejam só, nós podemos imaginar inúmeras possibilidades apenas para esse pequeno motivo inicial da Sinfonia número 5, e nós também podemos imaginar que todas elas já foram contempladas nas inúmeras gravações e performances dessa obra. E aí é exatamente neste sentido que esta gravação da Sinfonia número 5 por Courentzis e pelo Música Eterna surpreende, porque ela não se propõe a ser apenas uma gravação diferente da Quinta Sinfonia de Beethoven, mas ela nos convida a um diálogo entre o presente e o passado, não apenas no que se refere a esta obra propriamente dita, mas também ela nos convida a uma imersão histórica ao gênero sinfônico nesses últimos 2 séculos. E, ao mesmo tempo, ela se propõe a dialogar com célebres intérpretes e interpretações da Quinta Sinfonia ao longo do século XX. Um aspecto marcante na escolha interpretativa de Courentzis e nas diversas escolhas que ele faz ao longo dessa obra vem do fato de que ele enxerga cada sinfonia de Beethoven como um romance. E aí, ao pensar dessa maneira, ele busca na Sinfonia número 5 uma espécie de individualização dos instrumentos da orquestra, em especial dos instrumentos do naipe das madeiras. O resultado sonoro é de uma clareza na textura sinfônica, e essa clareza ela se torna um dos aspectos mais notáveis dessa interpretação, pois nós podemos ouvir detalhes nas madeiras que em outras gravações célebres passam muitas vezes despercebidos aos nossos ouvidos. E essa atitude também, ela resulta em uma quebra do discurso, quase que de forma perene, conduzido pelas cordas, o que é possível de apreciar em diversas gravações. Talvez uma das versões com que Courentzis dialogue mais intimamente neste sentido seja a de Carlos Kleiber frente à Filarmônica de Viena, um registro da década de 1970. Porque Kleiber também propõe esse destaque e clareza ao material musical das madeiras, mas Courentzis faz escolhas distintas com relação ao andamento e também às articulações. E a versão de Courentzis frente à Música Eterna possui um andamento mais rápido e soa também mais leve, de certa maneira. E essa espécie de leveza, aliás, é um ponto curioso nessa interpretação, porque existe uma tendência interpretativa de se conduzir a atenção emocional do primeiro movimento a partir da ênfase ao chamado motivo do destino, de que nós já falamos, o que confere um caráter mais grave ao início da sinfonia. E Courentzis busca, por sua vez, construir a interpretação da Sinfonia número 5, sim, sobre as bases da tempestade ímpeto, do Sturm und Drang, ou seja, com grandes chega neste resultado a partir dos contrastes entre dinâmicas ou intensidades. Por isso, os trechos em fortíssimo são realmente fortíssimo, com toda a capacidade de uma orquestra com instrumentos modernos, e os momentos em pianíssimo são realmente de pouca intensidade sonora, e muitas vezes nos lembram as experiências de Debussy com as dinâmicas orquestrais, lá no final do século XIX e no início do século XX. Também no âmbito desses diálogos entre o passado e o presente, em muitos momentos Courentzis fornece ao ouvinte um vislumbre da influência potente de Beethoven sobre a posteridade. A maneira, por exemplo, como ele timbra a orquestra no início do terceiro movimento, nos traz a lembrança às sinfonias de Brahms,
que nasceu em 1833, faleceu em 1897, foi um dos grandes sinfonistas da história do gênero, né, um dos grandes compositores do período romântico e foi considerado um precursor de Beethoven. E outra questão também que vale a pena ressaltar é o modo como Courentzes articula as ideias, e articular no sentido de separar, de cesurar, o que corrobora com a sensação de clareza no seu discurso interpretativo. E por fim, um traço interessante dessa gravação é que ela não se propõe a ser uma concepção autêntica da obra, ou seja, ela não é uma gravação do que chamamos de música historicamente informada, um conceito que surge no início do século XX com o objetivo de se interpretar uma obra segundo o espírito do período que ela foi concebida, e aí com o uso de instrumentos de época ou de réplicas deles, inclusive. Nicolaus Harnoncourt, no seu livro O Discurso dos Sons, o Diálogo Musical, ele nos chama a atenção para o fato de que a música de uma época só é perfeitamente compreendida pelos seus contemporâneos. E aí, a nossa compreensão ou a compreensão de Courentzes sobre a Sinfonia número 5 de Beethoven nos permite somente adivinhar ou inferir sobre o espírito no qual ela foi composta. Assim, na sua interpretação, Courentzes deixa que o novo e o antigo se revelem nessa Sinfonia número 5, atingindo o que, nas palavras de Harnoncourt, consiste em obras historicamente mais corretas e também mais vivas, pois elas são apresentadas com os meios correspondentes, levando em consideração o percurso histórico do período em que foi concebida até os dias atuais. O compositor Luciano Berio, em uma das suas conferências proferidas na Universidade de Harvard, que resultou na publicação do livro Remembering the Future, Lembrando o Futuro, nos diz que os instrumentos musicais são depositários concretos da continuidade da história e têm uma memória. E esta memória carrega as mudanças musicais, sociais e conceituais a partir dos quais esses instrumentos foram desenvolvidos e transformados. E se nós transpusermos esse conceito para o território da sinfonia, a gravação de Courentzes à frente do Música Eterna é um exemplo disto, porque nós podemos apreciar um novo olhar para a Sinfonia número 5 de Beethoven, um prisma que leva em conta a história do compositor, a história da obra, mas também a evolução da orquestra sinfônica e da sinfonia, sem deixar de lado o estabelecimento de um diálogo com as interpretações que a sucederam. E aí, para concluir, vale a pena comentar rapidamente sobre os intérpretes. Theodor Courentzes é grego, nasceu em Atenas no dia 4 de fevereiro de 1972, se formou em regência no Conservatório de São Petersburgo, na Rússia, e foi regente entre os anos de 2004 e 2010 do Teatro de Ópera e Balé de Novosibirsk. E neste período ele fundou a orquestra e o coro Música Eterna, que é formado basicamente por músicos russos, e é um grupo dedicado a interpretar obras de diversos períodos musicais de um modo não ortodoxo. Muito bem. Agora nós vamos para as nossas perguntas e comentários. Eu preciso só voltar à tela aqui do painel ao vivo. Peço um minutinho para todos. Um momento. Bem, eu estou com um problema técnico aqui,
e eu não estou conseguindo acessar os comentários e as perguntas. Então, eu vou fazer o seguinte: se por acaso vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta que eu não consegui, infelizmente, visualizar neste momento, eu fico à disposição. Vocês podem entrar em contato com a Cultura Artística nas redes sociais e eu vou responder a todas elas. Eu agradeço pela presença de todos e gostaria de lembrar que na próxima segunda-feira nós temos Cultura Artística em Casa. Não percam a palestra Winterreise, Schubert e a Canção, com a Yara Kasnok. Tenham todos uma boa semana e nós esperamos por você na próxima semana em mais uma edição do Cultura Artística em Casa. Até lá!